Amigos do Saúde Digital, vamos dar sequência ao episódio que eu fiz sobre o livro Margem. Lembrando que serão 3 episódios, esse é o segundo. Se você voltar aí no feed, você vai ver o primeiro episódio, Margem. Agora nós estamos no segundo. Esse episódio, essa trilogia, ela fala uma leitura minha sobre o livro Margem, de Richard Svensson. Richard Svensson é um médico americano. Esse livro é de 2021 e ele mostra a necessidade do ser humano ter margem. E eu estou fazendo uma releitura aqui desse livro, uma adaptação desse livro. O que a margem interfere no seu negócio, na sua vida, na sua carreira. Então vamos recapitular o que foi falado no episódio anterior. A gente falou sobre uma sensação comum na medicina atual, que é estar sempre no limite. O médico se acostumou a viver sem margem, a viver sempre atrasado, a não ter tempo para nada. Quando precisa ter uma conversa, ele fala assim, não, me acompanha aqui, vamos andar, anda comigo aqui e vamos conversar. Então, essa falta de margem, esse estar sempre no limite, isso é prejudicial. E aí a gente falou o que definiu também no episódio anterior, o que é margem. Margem é a capacidade menos a demanda. O que é isso? A sua capacidade física, emocional, intelectual e de tempo de executar suas demandas, elas devem guardar uma margem. Então, você deve ter mais capacidade do que você executa. Isso quer dizer margem. Quando você faz dessa maneira, você tem segurança, é possível você refletir sobre o que você está fazendo, então você vai pensar em estratégia e as suas decisões são com maiores qualidades, tem uma decisão de maior qualidade. Eu trouxe exemplos aqui que, por exemplo, uma ponte, uma obra de engenharia, ela nunca é feita para suportar a quantidade de carros que passa pela ponte na unidade de tempo. Sempre tem uma folga. Dei exemplo da aviação. Um avião nunca decola com a quantidade de combustível exata que ele vai gastar do ponto A até o ponto B. Por lei, o avião, ao decolar, ele tem que ter uma margem de sobra de combustível. Assim deve ser a nossa vida, nós devemos ter margem. E a gente viu na primeira aula que a agenda cheia virou sinônimo de sucesso. Então, é comum o médico medir o sucesso por quanto cheia está a agenda dele, por quanto tempo que ele não tem livre. Então, ele está com um tempinho livre, ele vai e pega um plantão. Está com uma agenda vazia? Não, então deixa eu arrumar um jeito de arrumar aqui um trabalho para preencher esse tempo. E a gente entendeu que volume não é sinônimo de valor. Ocupação não é sinônimo de qualidade no cuidado. Bom, como é que nós vamos tratar hoje? O episódio de hoje vai acontecer da seguinte maneira. Se a medicina opera sem margem e o médico é parte central desse sistema, a pergunta inevitável é: o que acontece com o médico vivendo em sobrecarga crônica? Então, você há de convir comigo que o médico é um agente fundamental, imprescindível da medicina. Pensa lá na ponte, pensa na aviação. O que acontece se a ponte não tiver margem? Cai. O que acontece se o avião decolar sem combustível extra? Risco absurdo. O que acontece quando um médico está trabalhando no limite, em sobrecarga crônica? Será que a saúde, o cuidado, não está ameaçado? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Quando a gente entende o médico como um agente do cuidado, a gente entende que ele não é só transmissor de condutas. Olha pontos fundamentais da atividade médica. Ele é um agente de decisão, quando ele está na frente do paciente.
e o paciente espera que ele decida por ele. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. O paciente espera que o médico decida por ele, porque ele tem os conhecimentos necessários. Não que ele não vai participar da decisão, mas a liderança, as rédeas estão na mão do médico, que tem o conhecimento. Então, ele é um agente de decisão. O médico, quando a gente pensa no cuidado, na saúde, que melhora desfecho, ele é um agente de vínculo. Como assim, Lorenzo? O médico que não tem vínculo, que não tem conexão com o paciente, a relação médico-paciente está complicada, está comprometida. E o médico é um agente de adesão, de engajamento. Está nas mãos do médico grande parte do comprometimento e da adesão do paciente. Porque o médico tem toda a cascata lógica, todo o encadeamento de conhecimento para transmitir para o paciente a necessidade do engajamento dele com o tratamento. Então, o médico, em 2026, que acredita que, que ele falar o que o paciente tem que fazer e que o engajamento, a adesão ao tratamento é responsabilidade única e exclusivamente do outro, ou seja, do paciente, ele está dando um tiro no próprio pé. Porque a chance dele virar um robô é muito grande. Então, eu coloco aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Essas atitudes que impedem o médico de virar um robô. Essas atitudes que impedem o médico de virar uma commodity, onde ele vai ser escolhido pelo preço. Quando ele é um agente de decisão, toma a decisão compartilhada com o paciente, oferecendo as melhores condutas, mas se posicionando em qual caminho ele acredita que é o melhor caminho. Quando ele é um agente de vínculo, quando ele cria vínculo e cria conexão com o paciente. Quando ele é um agente de adesão, um agente de engajamento com o paciente. Tudo isso faz o médico ser alguém, um profissional que entrega muito valor. E esse profissional que entrega valor, ele está longe de se tornar um robô, de ser substituído por uma tecnologia. Ele está distante de virar uma commodity. Consequentemente, se ele entrega valor, isso justifica o preço que ele cobra. Vamos avançar. Cuidar exige presença. Vem comigo. Cuidar exige presença. Tirando situações críticas de medicina de urgência, num pronto-socorro, onde eu tenho que controlar o dano, a maior parte das doenças, elas exigem a presença integral do médico para um bom desfecho, principalmente as doenças crônicas. Quando a pessoa que tem presença, ela precisa, ela possui, energia. Imagina eu vim aqui gravar esse podcast para vocês sem presença. Para eu ter presença, eu preciso ter energia. Eu preciso ter atenção. Atenção o quê? Atenção no meu roteiro, atenção no meu preparo, atenção nas suas objeções, atenção no que você está pensando aí do outro lado, o que você pode estar pensando. Isso exige preparo, mas atenção no meu trabalho. Isso exige uma agenda com margem para eu planejar, para eu entender o meu raciocínio, o meu pensamento e entregar o melhor de mim. Quando eu entrego o melhor de mim, eu estou presente, eu tenho presença. E quando a gente não tem margem, a presença se perde. Vamos lá, me explica, vamos retomar, foi falado bastante no episódio 1. Que margem é essa, Lorenzo? Margem de tempo, margem emocional, margem física e margem financeira. Vou te dar o exemplo aqui. Margem de tempo.
Tô gravando esse episódio aqui. Eu comecei a gravar esse episódio às 9h35. A minha agenda começava às 9h. Então, o que que eu tive que fazer? Me planejar com antecedência para chegar aqui com margem e estar bem para gravar esse episódio. Margem emocional. O que é essa margem emocional? Como é que está a minha situação emocional? Se eu estou sem margem de tempo, provavelmente a minha margem emocional vai estar prejudicada. Como é que está a minha relação com a minha família? Margem física. Antes de vir para cá, eu já corri 5 quilômetros e fiz treinamento de força. E isso ajuda em quê? Isso ajuda a me ter energia, chegar aqui no gás. Mas por quê? Porque eu estou focado na margem física. E a margem financeira, são as 4 margens trazidas pelo livro. Margem de tempo, margem emocional, margem física e margem financeira. Provavelmente, se eu tiver caído em dívidas, se eu tiver com preocupações financeiras, provavelmente eu não vou ter dormido bem, eu não vou ter cabeça para executar as atividades físicas, talvez eu vou ter que pegar um plantão extra, e aí eu vou perder a margem de tempo. Você está vendo? Então, que é todo um pacote que esse livro traz, e que o livro não faz isso, mas eu estou traduzindo esse livro, e ver esse podcast não substitui a leitura do livro. Eu recomendo que você leia o livro, mas quando você traz esta margem para a sua vida, isso vai refletir no seu trabalho, na sua profissão. Bom, a gente tem que começar a definir alguns termos que o livro traz. O livro é escrito por um médico. Que sobrecarga crônica é diferente de cansaço. Sobrecarga crônica é diferença de cansaço. Vamos lá. Cansaço melhora com descanso. Então, às vezes, gente, e não é que a sua vida vai ser flat, sempre certinha. A vida tem altos e baixos. Mas quando você tira uma média, a sua média tem que ser uma média com margem. Existem semanas que são atropeladas, existem semanas que eu perco a margem. Mas quando eu vejo nas últimas 4, nas últimas 8, nas últimas 20, nas últimas 80 semanas, eu tenho que buscar uma média que me dê margem. Então, o cansaço melhora com descanso. Se está numa semana difícil, saiu do imprevisto, aconteceram imprevistos, saiu do normal, beleza, você está cansado, descanse. É hora de descansar, de recarregar a bateria. Fim de semana está aí para isso. Isso é muito importante você colocar na sua agenda, de maneira intencional, descansos ao longo da semana. Ninguém é máquina. Mas, ao mesmo tempo, a sobrecarga crônica ela é diferente de cansaço. A sobrecarga crônica ela é contínua, ela se normaliza e ela vai corroendo as atividades do indivíduo aos poucos. Ela não melhora com o descanso do fim de semana. E quais são esses sinais sutis de sobrecarga crônica manifestada na sua atividade, no seu trabalho? 1. Consultas mais mecânicas, robotizadas. 2. Menos escuta real. Menos escuta, assim, o paciente começa a falar de coisas profundas, você fala, não, mas como é que está a hemoglobina glicada? Como é que está o colesterol? 3. Menos curiosidade clínica. Você perde um interesse legítimo pela descoberta, pela investigação, pela dificuldade. E aí você acaba tendendo a tratar tudo com a mesma coisa, com a mesma régua, que é o famoso renovar receita. Não aprofunda. Tudo isso, gente, consulta mais mecânica, escuta menos escuta real
e menos curiosidade clínica, isso impacta na sua entrega de valor. Isso impacta no preço que você cobra. E isso impacta na sua satisfação profissional. Veja bem, olha aqui para mim. Vem aqui comigo. Eu não estou falando aqui, dando uma aula sobre bem-estar, sobre como liberar o seu estresse, sobre como você viver melhor. Não é essa a minha intenção. Eu não tenho capacidade e conhecimento para isso. O que eu estou te falando é que, à luz destes conhecimentos, eu sou capaz de afirmar que um médico em sobrecarga crônica sem margem, ele tem consultas mais mecânicas, menos escuta real com o paciente e menos curiosidade clínica. Quando esse médico evolui para esse ponto, o que acontece? Ele deixa de entregar o valor potencial que ele poderia. E ele passa a não justificar o preço que ele cobra. E ele tende a virar uma commodity. Este é o ponto que eu quero trabalhar com você. A perda de margem do profissional impacta na qualidade da entrega e na satisfação pessoal do trabalho que ele faz. Bom, beleza, mas então isso me faz um médico mal, Lourenço? Como eu não tô tendo margem, tudo que você tá falando aí acontece comigo. Então, o que acontece? Então, eu sou um médico ruim? Não. Isso não te faz um mau médico. Isso te faz um ser humano sob pressão constante. E eu tô aqui levantando a lebre para você. Eu tô aqui levantando hipóteses, jogando hipóteses para você refletir. A medicina atual, o modelo que nós fomos ensinados, o modelo que o mercado nos contrata, ele exige 1, muito volume, 2, muita rapidez e 3, fragmentação, superespecialização. Eu vou atender a hipertensão arterial, então eu vou cuidar só daquilo que está ligado à hipertensão arterial. Eu vou atender a artrose de joelho, eu vou olhar para o joelho, para o menisco e para a cartilagem. Ah, não, mas o problema não está no joelho, o problema está no peso. Não, isso não é comigo. Isso é ao médico, ao endocrinologista, ao cardiologista, ao psiquiatra. Opa! O que isso traz de consequência? É essa reflexão que eu estou trazendo para você. Trabalhar numa medicina de muito volume, com a exigência da rapidez, tocar agenda rápida, produtividade e fragmentação, o sistema, o modelo que nós fomos ensinados, pega na faculdade, pega lá quando você formou no seu internato. Principalmente, quase todas as atividades práticas, as faculdades que têm atividade prática, a maior parte delas são faculdades públicas, então elas lidam com o SUS. E a gente tem uma fila enorme para lidar. Então, a gente vai aquele ambulatório cheio de gente lá e a gente é treinado. Tô lá no ambulatório de cardiologia, no internato de cardiologia, eu tenho que olhar para a pressão arterial, para a coronária desse paciente. E a gente é forjado nisso. E não estou criticando a forma com que nós recebemos isso. Às vezes é o que dá para a gente receber. Não é isso. Agora, hoje, na atual situação que você está, você tem poder e autonomia para escolher o caminho que você quer ter. Porque essa medicina de volume, de rapidez e de fragmentação, ela deixa pouco espaço para conexão com o paciente. Recentemente, numa aula da SD Skills, toda segunda-feira às 19h30, nós temos uma aula gratuita no Zoom para médicos.
um cardiologista, o presidente do Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida, Bruno Colantoni, falando que o médico cardiologista que recebe o paciente e está olhando apenas para o colesterol e para as prevenções primárias de reinfarto ou de um evento agudo, ele se tornou uma commodity. O que esse médico precisa fazer? Ele precisa entregar isso, mas precisa olhar para a saúde do paciente para ele não se tornar uma commodity. E aí a grande questão é, tá bom, Lourenço, você tá falando, mas como que a gente faz isso? Qual que é o modelo de negócio para isso? Como é que eu implemento isso? Ao longo do episódio nós vamos responder essa pergunta. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente, que se você está se identificando, se você conhece médicos assim, isso não é um problema individual e é muito raso colocar a culpa só no mercado. Por que é muito raso? Eu vejo muitos médicos colocando a culpa no mercado. A medicina está muito mudada, o paciente hoje não tem respeito, muita gente invadindo a área da medicina, concorrência é grande, o paciente quer ver a gente na rede social. As mudanças do mercado, você não pode se contentar e achar que porque o mercado mudou não tem nada o que fazer. Aqui eu já falei aqui sobre a matriz SWOT. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O mercado estar ruim é uma ameaça para o seu negócio, mas você tem pouco poder de mudança frente a essa ameaça. Mapeando isso, cara, o mercado tá ruim, concorrência, beleza, tal. O que eu vou fazer? Como que você vai mudar isso? Ficar reclamando do mercado não vai mudar o seu cenário. Agora, se eu focar nas minhas forças e nas minhas oportunidades, apesar do mercado ruim, eu vou ser competitivo. Então, o fato de você estar inserido nesse sistema de volume, de baixa conexão com o paciente, de fragmentação, não é culpa do mercado e não é um problema seu. Não é um problema seu, é um problema estrutural. É um problema de conjuntura, é um problema que por muito tempo isso funcionou, isso deu certo. E a gente tinha médicos muito bem-sucedidos e médicos felizes, com brilho nos olhos, debaixo dessa estrutura. Agora, nós vemos médicos desengajados, desalentados, desesperançosos, sem esperança com a medicina, culpando o mercado. O mercado é parte do problema, só que eu tenho pouca margem de ação. E estar nesse modelo que sustenta o volume e olha pouco para o desfecho, olha pouco para a conexão, isso sim é um risco, porque você está indo numa direção que não te favorece. Quando a gente tem falta de margem, quando o médico ele está numa sobrecarga crônica, sem margem, o que rouba dele? Então, tempo de escuta, ele passa a ter menos tempo para escutar o paciente, ele passa a ter menos tempo para conectar genuinamente com o paciente e ele passa a ter menos prazer em exercer a ciência. Isso traz consequências no seu faturamento, na sua entrega de valor. Quando você tem menos tempos de escuta, menos diferenciação você faz. Quando você não se conecta com o seu paciente, menos opções você vai dar para esse paciente para ele engajar no tratamento. E mais superficial do ponto de vista técnico você vai estar. Isso gera uma frustração que culmina com um faturamento que não cresce.
ou que se está crescendo é às custas de uma produtividade maior, de um aumento da minha hora de trabalho, mas a minha hora está valendo menos. Qual que é o outro lado da moeda? O médico que tem margem, que pensa estrategicamente e entende o cenário que nós estamos inseridos, ele vira esse jogo. Ele tem mais tempo de escuta, ele decide ter conexão genuína e ele retoma o prazer dele em atender o paciente. Nos nossos alunos aqui da SD Escola, eu vejo muitos entram com por que você está procurando? Por que você procurou o nosso curso, plano de acompanhamento? Por que você procurou a mentoria? Porque há um desalento com a profissão. Muitos médicos, E aí, o que é o nosso papel aqui? O que eu costumo e faço questão de mostrar para o médico? Que o problema não é ele não deixou de amar a medicina. Eles foram as condições de praticá-las como eles sonham, como eles querem. Por causa desta estrutura, do modelo vigente. Então, muitas das vezes, o seu desalento, muitas das vezes, a falta de esperança não é com o ato médico. Você ama o ato médico, você ama ser médico. Só que a estrutura, as condições, elas não existem para você praticar como você gostaria, como você queria. E isso dá um nó na sua cabeça. Porque no final do mês tem as contas para pagar. E aí você trabalha mais. As custas da sua hora valem menos. As custas da sua margem. E esse círculo é um círculo um círculo que tende a se perpetuar, porque você perde a esperança com a medicina, aí você atende o paciente com menor conexão. Perdendo a conexão com o paciente, a sua consulta dura menos e você entrega menos valor. Então, ela é mais barata, você não se diferencia no mercado. Quando você não se diferencia no mercado, a sua consulta é mais barata, você tem que fazer mais faturamento no final do mês. E aí, o que você faz? Você pega trabalhos extras, porque a medicina ainda tem trabalho extra para o médico. Então, você pega mais trabalho extra, que culmina com a sua redução de margem. A sua redução de margem desencadeia esse círculo negativo. É este o ponto que nós estamos discutindo aqui. Não é uma autoajuda emocional para você, não é isso que eu estou querendo. Eu estou tratando estratégia do seu negócio. A estratégia que é uma estratégia, na minha opinião, a mais sólida, porque ela é real, ela é verdadeira. Muitos concorrentes meus vão tratar essa estratégia para você de outra maneira. Eles vão falar que você tem que se investir no seu posicionamento, na sua autoridade. Eles vão falar que você tem que cobrar caro, porque cobrar caro, o paciente já te escolhe porque você cobra caro. Eles vão falar que você tem que mudar a arquitetura. Se você está num bairro de classe média, você tem que ir para um bairro de classe alta. Por mais que essas ações possam fazer sentido em algum momento do ponto de vista do negócio, eu não sou contra essas ações, elas têm o momento certo de você lançar a mão dessas ações, elas não estão no cerne. Quando você pega a SD Escola, ela tem uma missão, uma proposta de valor, que está escrita, que todas as pessoas que trabalham conosco, que o nosso time, os nossos investidores sabem, qual que é a missão que está escrita, que está nas nossas paredes, na parede da SD. Estamos comprometidos a ajudar o médico a alcançar sucesso profissional para
cuidar da saúde do paciente. Veja bem, veja essa frase, assim, e, pasmem, essa frase demorou muito para a gente construir. Foi reuniões, reflexões. Então, a SD Escola existe para ajudar o médico a alcançar o sucesso profissional, com o objetivo dele atender melhor, dele cuidar da saúde do paciente. Essas são as frases. Acompanha aqui comigo. Se você está nesse círculo vicioso, nesse círculo de negativo, o que está comprometido? O seu sucesso profissional e o cuidado da saúde do seu paciente. Agora, quando você pega um círculo virtuoso, um círculo de sucesso profissional, isso te dá condições, cria condições para você cuidar melhor da saúde do seu paciente. Então, essa é a verdade. É nisso que nós nos apoiamos. E não importa o quanto isso, se esse discurso ele pega a maior parte das pessoas ou não. Eu até acho que não. O discurso mais marqueteiro é falar que você tem que se posicionar, que você tem que pôr um carro importado, que você tem que comprar um relógio, que você tem que fazer a sua autoridade, que você tem que cobrar caro e que eu vou te ensinar a como cobrar caro. Isso vende mais. Mas isso não é a verdade do ponto de vista estrutural. O sucesso profissional, do médico, estou falando para médicos, o sucesso profissional do médico, eles têm que estar associado, no ponto de vista do Lorenzo e da SD Escola, com o melhor cuidado para a saúde do paciente. E isso não cabe ser antiético, isso não cabe prescrever atalhos para o paciente, porque o paciente quer, porque o concorrente faz. Isso não cabe usar de artifícios que não são leais, verdadeiros, éticos. Isso pode demorar mais, mas ele é sustentável, ele é verdadeiro. Ele é belo. E essa é a reflexão, esse é o ponto dessa aula. Não é apenas o fator emocional que eu estou trabalhando. É o seu fator de business, o fator de negócio, da sustentabilidade, do legado. A sua clínica, o seu consultório, ele pode deixar um legado para a sua família. E para isso ele precisa ser sustentável. Aquele que pega atalho, ele pode ganhar muito rapidamente, mas isso não é sustentável. Então, margem não é pausa da medicina. É o espaço que te permite ter presença, entregar atenção, entregar conexão. Quando você tem presença, entrega atenção, entrega conexão, você entrega valor. A entrega de valor justifica o seu preço. A sua marca está cada vez mais forte, você pode cobrar cada vez mais caro, porque os pacientes vão buscar cada vez mais esse tipo de médico. E sempre vai ter aqueles que querem pagar. Com isso, o seu faturamento, ele acontece de forma crescente sem negociar a margem, sem negociar o atropelo. E o contrário é verdadeiro. Quando não há margem, o médico não escuta, o paciente não vê valor no médico e o vínculo não acontece. O paciente, ele percebe se o médico está inteiro, presente para ele. O paciente percebe a disposição genuína do médico em resolver aquele caso. Mesmo que para você, colega, seja um caso banal, seja uma unha encravada dentro da sua especialidade. Porque toda especialidade tem as unhas encravadas, aqueles casos banais. Só que isso pode ser grande para o paciente. E é aí que você diferencia. O paciente percebe que o médico está ali de verdade. E com isso, quando você tem essa conexão,
a adesão vai melhorar, o engajamento dele vai melhorar. Os desfechos com ele melhoram, porque ele está mais engajado, ele está mais comprometido. O seu faturamento melhora, porque você entrega valor. E, consequentemente, você eleva o ticket da sua clínica. Perceba que isso é genuíno. Perceba que isso é verdadeiro. E é bom para os dois lados da mesa. Porque quando você cresce o seu ticket dessa maneira, senão que você está dando mais atenção ao paciente. O paciente está se beneficiando, ele está melhorando a adesão, melhorando desfecho. E ele vai pagar mais por isso. Por quê? Porque o mercado não oferece isso para ele. E ele quer um médico que faz isso. Perceba que não é sobre você aumentar o seu preço, se posicionar que você é caro. Se não tem isso aqui, o que adianta você aumentar o seu preço, se posicionar como uma autoridade, se não tem esse círculo, essa cadeia aqui, ó. Melhorar a adesão / engajamento do paciente, melhorar o desfecho. Logo, logo cai por terra. Você vai ter um paciente, não melhorou o desfecho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora. Muitas vezes ele não vai falar mal de você, sabe por quê? Porque quando o médico cobra caro, ele não fala mal, porque senão ele dá um tiro no pé dele. Por que você pagou caro assim? Ele não vai contar que... Não, só que ele não vai te indicar e ele não vai voltar. E aí o médico tem que ficar sempre refém dos novos clientes. A margem devolve ao médico propósito, sentido para o que ele faz e prazer em cuidar. Vamos repetir? A margem do médico, a lucidez do médico no campo financeiro, emocional, no campo físico e no campo de tempo, quando você tem margem financeira, quando você tem margem de tempo, quando você tem margem emocional e quando você tem margem física, sua saúde está boa fisicamente, tanto a parte músculo-esquelética quanto a parte aeróbica, o que devolve para o médico? Propósito. Por que eu faço isso? Por que eu fiz medicina? Por que eu sou endocrinologista? Por que eu sou cardiologista? Por que eu sou oftalmologista? Devolve sentido, começa a fazer sentido. Como assim? Não começa a fazer sentido. Esse paciente aqui veio com um problema, está aqui numa situação difícil, a consulta era para durar 1 hora, vai durar 1h20. Esses 20 minutos, eles não são penosos, faz sentido. E devolve o prazer em cuidar. E isso é lucrativo. O que eu quero defender é que isso é business, isso é lucrativo. Isso aumenta o seu ticket de forma genuína. Isso te faz posicionar, sim, como uma autoridade verdadeira nesse mercado. E isso não é margem, não é se afastar do paciente. É a única forma de continuar cuidando bem dele no longo prazo sem virar uma commodity. Eu pinto cenários aqui, na minha opinião, são muito claros esses cenários. A gente vai ter o médico que tende a se tornar commodity, o médico da produtividade, o médico da tocação, que às vezes ele pode até chegar no faturamento que ele quer. A gente vai ter o médico do posicionamento, da autoridade, do high ticket, de elevar o ticket, que também não trata o mal pela raiz, porque ele não gerou tudo que eu falei aqui com o paciente. E a gente tem um médico que se reconecta com o propósito de cuidar, que vê sentido no que faz, reserva suas margens, pensa estrategicamente, conecta com o paciente, melhora desfecho, entrega valor, aumenta ticket. São esses 3 médicos que vão existir no mercado. Você pode escolher aonde que você está. Se tiver um quarto, você me fala aí que eu não enxergo médico que atende paciente. Criar e manter margem permite uma conexão genuína do médico com o ser humano que está do outro lado na mesa. E talvez isto seja o passo mais importante que você tem que dar. O que eu quero terminar aqui a nossa aula é
com uma orientação assim para você, uma dica. Tome decisões corajosas para retirar da sua rotina tudo aquilo que impede uma conexão genuína com o paciente. Se você, no modelo de negócio que você está inserido, não tem condições de se conectar, gerar vínculo genuinamente com o seu paciente, você corre risco de competitividade. Você está vulnerável nesse mercado. E para você retomar, provavelmente você terá que tomar decisões corajosas, fazer concessões, investir na conexão com o seu paciente. Essa conexão vai devolver o propósito, restaurar o amor pelo que você faz e permite você praticar a medicina que você sempre estudou e sempre sonhou. Invista em conexão com o seu paciente. O que é investir? Investir, às vezes, tem que tomar decisões corajosas, é dar um passo atrás para dar dois à frente. Às vezes, é não aceitar atender uma agenda cheia de um convênio, mesmo que isso custe uma queda de faturamento inicial, mas lá na frente você vai ganhar um passo atrás para dar dois na frente. Direção é mais importante que velocidade. Reflita se você está na direção correta e tome as decisões necessárias para entrar nesta decisão. E isso que você está escutando, isso não é o mainstream, isso não é blockbuster. Poucos têm coragem de fazer isso. E os que fazem têm muito sucesso. Eu posso te falar, só de alunos do curso Plano de Acompanhamento são 70, mentoria são 16 mentorados, fora os mais de 200 alunos que passaram na imersão da SD Escola. Conheço a vida desses médicos, me conecto com eles. E eu sei que o passo dado, no sentido de tirar da frente tudo aquilo que te aproxima do seu paciente, que te conecta com o paciente, é uma decisão acertada, rentável, lucrativa. Mas para isso, você tem que ter uma postura de coragem e tomar as decisões certas, que talvez vai ser um passo atrás para dar dois na frente. Pessoal, eu quero vou deixar aqui para você, no próximo episódio nós vamos falar como estruturar um modelo de cuidado que sustenta isso no tempo. Você deve estar se perguntando, beleza, o que eu vou fazer? Será que isso é possível? Será que isso não é utópico demais? Você pode estar se perguntando, isso não é para mim, isso não é para minha especialidade, porque minha especialidade é de volume. Eu tenho que gerar volume para eu gerar procedimento, para eu gerar cirurgia. Nós vamos te apresentar no próximo episódio dessa série, no episódio 3 e último da série Imagem, um modelo de negócio que sustente o que eu estou falando aqui. Porque tem que parar de pé. Tem que parar de pé. E quando eu falo decisões corajosas, são decisões pensadas, estruturadas, baseadas em dados, e não é nada arriscado, não é nenhuma loucura. É decisões frias, calculadas, mas na direção correta. E existe, sim, um modelo de negócio que nós vamos te apresentar no próximo episódio dessa série. Conta pra mim, gostou desse conteúdo? Tá fazendo sentido? Manda lá no @LorenzoTomé, não tô gostando, você tá viajando, tô gostando, é bom. Esse feedback é muito positivo para mim, ajuda eu calibrar aqui o conteúdo, o que você gosta, o que você não gosta. Então escreva lá no meu direct um feedback. Ou pega aí no Spotify e dá estrelinhas pra gente no Apple Podcast, avalie o nosso episódio. Quando você faz isso, a gente se torna mais relevante na internet
e a gente vai ser mais divulgado pelo algoritmo. Lá no YouTube, assina a gente, dá like. Se você está no YouTube, dá like aqui, assina o canal, comenta. Tudo isso ajuda muito a gente. E se você quiser ter conteúdo todos os dias da semana, gratuito, sobre negócios médicos, você vai lá no meu Instagram, @LorenzoTomé, e vai escrever a palavra no direct comunidade. Quando você escrever a palavra comunidade, você vai receber um link para entrar no grupo exclusivo para médicos da SD Escola, que tem conteúdo gratuito todos os dias da semana. Aulas gratuitas, discussões com os professores, e-books, PDFs, enquetes, e é um grupo bastante movimentado, temos mais de 1.200 médicos, já são 2 grupos, e a gente garante, você vai ter que validar um CRM, porque a gente garante que quem está lá é médico. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.